Então, vamos dar início a esta audição prévia para os elementos que irão compor a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e desde já cumprimento o Dr. Tiago Freitas, o Dr. João Marques, a Dra. Mariana Melo e a Dra. Sofia Alcaide. E agradecendo a vossa disponibilidade para hoje estarem aqui, pedimos desculpa ter sido tudo muito a correr, mas também foi tudo, sendo a eleição amanhã, a audição, como o próprio nome indica, é prévia, para ser prévia só poderia ser hoje e, portanto, fizemos aqui um esforço, por isso já a hora tardia a que foi marcada, mas como sei que vão ser rigorosos nos tempos, vai correr bem e não vai haver problema nenhum. Agradeço a vossa disponibilidade, quer para estarem aqui, quer para integrarem o órgão e desde já passaria. Já expliquei, mas não ouviu, terão 5 minutos para fazer uma apresentação nos termos que entenderem. Depois, cada grupo parlamentar tem os mesmos 5 minutos para levantar as questões ou pedir os esclarecimentos também que acharem por bem. E, no final, terão outros 5 minutos para responder, cada um, a estas questões que, entretanto, suscitarem. Portanto, para não, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Sr. João Filipe Marques para começar a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente, os senhores deputados que aqui estão, os colegas candidatos ao órgão, dizer que, obviamente, com muito agrado e muito gosto, e é uma honra poder estar aqui a candidatar-me a esta posição. Relativamente a mim e àquilo que me proponho fazer, se assim posso dizer, enquanto potencial membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, enfim, num órgão colegial deste tipo, e tendo eu já experiência prévia, como terão visto a minha nota curricular, em matéria regulatória, designadamente na Comissão Nacional de Proteção de Dados, julgo que, dentro daquilo que serão as expectativas de alguém que possa conhecer não só as questões regulatórias, mas, sobretudo, as questões atinentes ao acesso aos documentos administrativos, penso poder estar em condições de prestar nesse âmbito o meu modesto contributo, seguramente, mas com a preocupação que sempre tive também já no mandato que desempenhei na Comissão Nacional de Proteção de Dados, de tentativa de gizar aqui uma atuação que respeite o interesse público e que dê resposta àquelas que são as atribuições, neste caso da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Como sabem, e também decorrente dessa nota curricular, a minha vida profissional passou pela área de Direito e passa pela área de Direito. Tive a oportunidade, como disse, de estar na entidade reguladora relativamente aos dados pessoais, numa altura particularmente interessante, em que se deu a transição entre o modelo anterior e a lei nacional que existia, que transpunha a Diretiva 95/46, para o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. E nesse âmbito foi muito interessante também poder acompanhar essa transição, também no que dizia respeito à forma como se lidava com este dossiê particular do acesso aos documentos administrativos, e tivemos até na altura a oportunidade, enquanto instituições separadas, mas que necessariamente têm que dialogar entre elas para muitas vezes coordenar e concatenar interesses, não diria divergentes nem oponíveis, mas que pelo menos podem ser concorrenciais em algumas alturas. Tivemos mesmo a oportunidade de dialogar em algumas reuniões até para aprimorar as respostas que poderiam ser dadas a algumas das questões que na altura se punham, designadamente de acesso aos documentos, vou usar a nomenclatura da LADA, documentos nominativos, sobretudo na área da saúde. Não é? Como sabem, havia não diria um diferente, mas uma diferença de opiniões até à Lei 26 de 2016 ter encerrado, diria eu, esse assunto, sobre a forma como se deveria fazer esse acesso aos documentos nominativos que contivessem dados de saúde. E com a aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, as alterações que foram promovidas pela Lei 58 de 2019, designadamente à Lei 26 e a aprovação da Lei 26 de 2016, tudo isso resultou não só num enquadramento jurídico mais claro e que facilitou também esse diálogo na altura que existiu entre a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, mas que estreitou seguramente esses entendimentos e em benefício, que é isso que é importante, dos cidadãos e dos seus direitos fundamentais. Para este efeito, agora, o que me proponho, de facto, é então
a ajudar a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos num âmbito diferente, obviamente, que também contém, muitas vezes, dados pessoais nesses documentos administrativos, mas que vai muito para lá dessa dimensão única dos dados pessoais. Sei bem e conheço quer os relatórios de atividade, quer os pareceres da CADA e a forma como se dedica às dimensões ligadas à compatibilização dos direitos fundamentais, que é uma das dimensões que eu julgo que é essencial saber compatibilizar, sobretudo porque há interesses cada vez mais concorrentes quando se fala de acesso aos documentos administrativos. E a minha preocupação, se quiserem, se poderei trazer ou poderei ter alguma intenção de trazer potenciais novidades na forma como se olha para estas questões e da minha experiência própria, quer académica, quer profissional, diria que, em certa medida, a relação entre as novas tecnologias e o acesso aos documentos administrativos seria uma das questões que me interessaria muito tratar, porque uma das questões que se põe hoje em dia, com o advento dos mecanismos, dos modelos e sistemas de inteligência artificial, é a forma como os próprios cidadãos podem ter acesso e perceber a lógica como se constroem esses modelos e sistemas, porque o modelo decisório da própria administração pública, quando se baseia também nessas novas tecnologias, e designadamente em modelos e sistemas de inteligência artificial, tem de ser capaz de dizer ao cidadão como é que procedeu a esse processo decisório, como é que ele decorreu e porque é que chegou àquele ponto decisório, que muitas vezes pode ser, ou não, favorável ao cidadão. E isso é muito difícil quando entramos num domínio tecnológico que, obviamente, tem as suas características próprias, que é muito técnico, mas que, quer através do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, no que diz respeito aos dados pessoais, quer através da Lei do Acesso aos Documentos Administrativos, o Estado, como um todo, deve ser capaz de dar uma resposta efetiva aos direitos fundamentais dos cidadãos e ajudar também nesse domínio a administração pública, quer o Estado Central, quer o Estado Local, quer todas as entidades que subjetivamente são abarcadas pela LADA, ajudá-las também a dar essa resposta e a serem responsáveis na utilização dessas tecnologias. No mais, eu declaro-me, obviamente, à disposição para as perguntas dos senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Daria agora a palavra ao Dr. Tiago Freitas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. É para mim um privilégio estar aqui, enquanto docente e estudioso do direito constitucional, estar na Assembleia da República é sempre um gosto e um privilégio. Ora, estar aqui nesta qualidade de apresentar a minha recandidatura a membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos implica fazer aqui duas coisas. Em primeiro lugar, tentar explicar em que medida poderá ser útil continuar a minha presença no órgão e também de que forma e em que medida é que o meu percurso constituirá também, ou tem constituído, ou poderá constituir uma mais-valia para esse efeito. O meu entendimento do papel da Comissão no quadro da estrutura constitucional que existe neste momento é particularmente importante para a forma como tenho tentado exercer o mandato até este momento. A configuração da Comissão como uma autoridade administrativa independente é essencial no quadro do Estado de Direito Democrático e afigura-se como uma garantia essencial da independência do exercício das suas funções. Isso não é uma garantia que exista em todos os Estados com que nos comparamos, nem sequer no quadro da União Europeia. Portanto, temos muitos casos em que o acesso à informação administrativa não é garantido por uma autoridade administrativa independente. Isso tem sido essencial para assegurar que o acesso à informação administrativa é dado a todos os cidadãos em igualdade e com garantias de verdadeira independência. E, por isso, manter o acesso à informação com toda a transparência, quer ela seja pedida para a defesa dos direitos dos cidadãos, quer seja pedida simplesmente para controle puro da atividade administrativa, por parte dos jornalistas ou por parte de cidadãos interessados, de organizações não governamentais que querem conhecer o que se passa e saber com rigor se os órgãos administrativos estão a respeitar a legalidade que devem respeitar, deve ser um princípio essencial que deve ser mantido por parte da nossa estrutura administrativa.
Ora, isto é tão importante hoje em dia quanto a luta contra a corrupção está na ordem do dia e na agenda político-partidária nacional. A Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas inclui no seu artigo 10º o acesso à informação administrativa como uma das suas dimensões. E, portanto, também por aqui o acesso à informação administrativa se apresenta como uma dimensão essencial da agenda que deve ser seguida. Mas há outros desafios, um permanente da última década, que é precisamente o balanceamento com os dados pessoais, no quadro da compatibilização permanente com o RGPD, que veio trazer novos desafios por força de um efeito de fechamento que o RGPD trouxe, essencialmente por força das sanções que vêm associadas ao RGPD e que leva a que os agentes administrativos e os órgãos administrativos tenham medo e, portanto, na dúvida, muitas vezes têm essa reação. Mas também, por outro lado, o desafio cada vez mais importante dos dados abertos. Temos, hoje em dia, uma execução muito baixa em termos de dados abertos, da Estratégia Nacional de Dados Abertos, e a nossa administração pública tem de conseguir executar de uma forma bastante mais eficaz. Por outro lado, parece que tem sido e estava nos programas de vários partidos reformar a LADA e, portanto, a CADA tem de estar preparada para dar resposta caso o Parlamento assim entenda, às iniciativas legislativas que eventualmente venham a estar em cima da mesa de alteração da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. No que a mim, em particular, diz respeito, eu tenho procurado complementar o meu papel de membro da CADA com investigação e iniciativas académicas no âmbito do direito de acesso aos documentos administrativos, com organização de conferências e colóquios e com a publicação de artigos e obras coletivas. E, portanto, proponho-me continuar também a tentar conjugar essas duas atividades, porque me parece que são complementares e ajudam a que a atividade da CADA seja também mais rica. Muito obrigado. Daria agora a palavra à doutora Mariana Egídio. Boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Presidente, os senhores deputados e, naturalmente, os meus colegas que aqui estão como candidatos. Como é sabido, apresento-me hoje aqui como candidata a membro suplente. Portanto, na eventualidade de acontecer alguma coisa, que esperemos que não, mas não é por isso que não gostaria de abdicar desta possibilidade também, em complemento ao currículo que já foi enviado, poder resumir um pouco o meu percurso e expor também as razões pelas quais acho que, numa eventualidade, poderá ser interessante vir a integrar a CADA. E começo precisamente pelaquela que considero a minha atividade fundamental, que é ser docente, na área também do Direito Constitucional, desde 2009 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, portanto, estar aqui não só no Parlamento, mas na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é, efetivamente, uma oportunidade única. É na confluência entre o direito constitucional e o direito administrativo que eu tenho procurado investigar, estudar e aprofundar os meus conhecimentos. Neste momento estou a elaborar uma dissertação de doutoramento precisamente sobre a intervenção restritiva, portanto, praticada pela administração pública nos direitos, liberdades e garantias e tenho um conjunto de publicações em diferentes áreas, incluindo também em matéria de acesso à informação administrativa, particularmente questões relacionadas com o segredo de Estado e matérias classificadas.
Para além destes temas, tenho estudado e também realizado formações e cursos de aperfeiçoamento, quer em matéria de proteção de dados, quer em questões de logística, e no quadro do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito, colaborado num conjunto de formações, inclusivamente uma que ocorreu em 2021, precisamente aqui, a assessores parlamentares em matéria de direito constitucional. Para além do meu percurso académico e da minha componente académica, para além do estágio de advocacia, fui assessora jurídica do gabinete do Primeiro-Ministro do 21º Governo Constitucional, o que me permitiu lidar com questões de acesso à informação administrativa, administração aberta e transparência, ainda que da perspectiva da entidade requerida, e, portanto, permitiu-me também compreender o lado de lá com que as questões que a CADA analisa se necessariamente defronta. Atualmente sou consultora principal do Centro de Competências Jurídicas do Estado, o JuizAP, e, portanto, continuo também, a par de outras questões, a aplicar e procurar aplicar os meus conhecimentos em sede de direito à informação administrativa, transparência e, naturalmente, direitos fundamentais. E, por estes motivos, julgo que, quer do ponto de vista da minha motivação e interesse pessoal, quer, naturalmente, também face aos meus interesses de investigação e experiência que tenho vindo a ter, estou em condições de poder, em caso de necessidade, vir a integrar a CADA e poder não só aprender, mas também contribuir para o funcionamento da mesma com os meus conhecimentos, sobretudo numa perspectiva de primeira linha, procurar conciliar o princípio da administração aberta e da transparência administrativa com os direitos fundamentais em colisão, um conflito nem sempre fácil, mas que, por isso mesmo, é desafiante. Muito obrigada. Muito obrigada, e passaria agora a palavra à Relatora Sofia Alcaide. Senhora Presidente da Comissão, senhores deputados, colegas candidatos, bem, sendo certo que a minha experiência é substancialmente mais reduzida do que a dos meus colegas, ainda assim não posso deixar de dar uma nota sobre aquele que tem sido a minha experiência profissional, ainda que mais reduzida e talvez menos significante do que os colegas que me acompanham e que muito admiro. Bem, licenciei-me em Direito na Universidade do Minho, terminei a licenciatura no ano de 2018, integrei de imediato um mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa, acabei por enverdar pela área da inteligência artificial. Essa foi a área de tese de mestrado, é também a área da tese de doutoramento. Certo que é na responsabilidade civil, mas na tese de doutoramento arrisquei-me a estudar temas como a ética e os direitos fundamentais, naqueles que são os riscos da inteligência artificial nos mecanismos decisórios. Aliás, eu também sou advogada, a par da docência universitária para a qual fui convidada e que estou a dar aulas na Escola de Direito da Universidade do Minho desde o início do ano transato, início de 2023, diga-se, e por isso as minhas áreas de investigação, as conferências em que tenho participado e também a investigação que tenho feito no contexto de ser investigadora no Centro de Investigação em Justiça e Governação, tem passado exatamente pelos riscos da inteligência artificial, não só na área em que, digamos que me especializei via mestrado, responsabilidade civil, propriamente dita, mas também nas áreas de justiça. Ou seja, os mecanismos de apoio à decisão que têm vindo a ser implementados designadamente pelas entidades públicas e pelas entidades administrativas. Tenho participado em alguns debates e conferências relacionados com essa mesma matéria e com os riscos que isso acarreta, obviamente, para os princípios mais basilares da cidadania e do Estado, propriamente dito. Por isso, penso que o meu contributo como candidata à CADA poderá passar exatamente por esta investigação e maior especialização no contexto da inteligência artificial, com os eventuais mecanismos que poderão vir a ser aplicados exatamente em contexto decisório pelas entidades públicas. Os mecanismos de inteligência artificial, de facto, apresentam diversos riscos e a sua forma de implementação varia de tipo de sistema para sistema.
e é necessário entendê-los muito bem para garantir o princípio da transparência em que se baseia exatamente, ou em que se deve basear, pelo menos, a atividade pública. Por esse facto, apresento-me aqui hoje como candidata suplente da CADA, obviamente esperando que nada aconteça a nenhum dos meus colegas, com este que poderá vir a ser o meu contributo, motivo pelo qual considero que estarei à altura do desafio, se assim se apresentar como necessário. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu passo então agora a palavra aos grupos parlamentares para as questões que entenderem colocar e passo desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a senhora e os senhores deputados. Da parte do grupo parlamentar do PSD, queria saudar com particular ênfase os ilustres candidatos, dar-lhes os parabéns por terem sido os escolhidos e alguns novamente escolhidos, e ainda saudar e deixar aqui uma palavra de apreço pela disponibilidade para esta missão ao nível da participação nas instituições do nosso país. Gostaria ainda de salientar a adequação dos currículos que as candidatas e os candidatos apresentam para as funções às quais se candidatam, agradecendo a apresentação que fizeram do vosso currículo, da vossa experiência profissional e também da vossa motivação. E a única questão que lhes colocava é mesmo esta. De que forma é que consideram que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos poderá contribuir para uma maior participação dos cidadãos, num maior acesso à informação e como forma de garantir a transparência da atuação da administração pública. Muito obrigada e desejar as maiores felicidades para o ato eleitoral que se realizará amanhã. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, um cumprimento muito particular aos candidatos que se apresentam perante nós. É uma honra podermos contar com a vossa candidatura e estamos certos que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos beneficiará muito da vossa experiência e também dos candidatos como suplentes, caso tenham que assumir as funções. Eu tinha aqui algumas questões que não são bem questões, é mais uns temas que eu gostaria que pudessem aprofundar um pouco. E havia aqui uma muito particular, aqui para o Dr. Tiago Freitas, que já tem a experiência de ter participado na CADA, mas foi abordado, ainda que genericamente, a compatibilização da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos com a RGPD. Ainda subsiste, por parte da administração, muitas questões e dúvidas relativamente a esta compatibilização. Talvez por medo, até porque, como disse o Dr. Tiago Freitas, as sanções são pesadas, ainda não foi encontrado um ponto de equilíbrio e isso tem-se refletido muitas vezes nas decisões que levam a que depois hajam queixas junto da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos por parte de cidadãos e outras entidades, nomeadamente associações, jornalistas, etc. Portanto, há aqui um trabalho que ainda tem que ser desenvolvido. Portanto, em que medida é que a CADA poderá aprofundar, e foi abordado isto até da perspectiva da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em articulação com a CNPD, no sentido de conseguirmos manter este espírito do princípio da autonomia, da administração aberta, com mais transparência, em prol de termos uma administração pública cada vez mais eficaz e de certa forma, mais próxima dos cidadãos. Depois, uma outra questão que eu tive a oportunidade de ler no relatório do último ano da CADA, que a mim particularmente me interessa, até por questões profissionais e académicos, tem a ver com o acesso à informação ambiental. Desde a Convenção de Ares
que tenha sido um princípio fundamental nos Estados de Direito e absolutamente relevante, e numa altura em que nós vivemos num mundo de profundas alterações no que diz respeito às questões ambientais, existe ainda em Portugal, por vezes, alguma dificuldade nesta informação, ou porque ela não é disponibilizada atempadamente, tem de ser disponibilizada atempadamente, ou porque não é de todo disponibilizada. Portanto, mais uma vez, em que medida é que, em vosso entender, a CADA poderia contribuir no sentido de trabalhar esta parte essencial que diz respeito à informação ambiental. Depois, e aqui era a questão que é mais, se calhar, direcionada ao Dr. Tiago Freitas, tem a ver com meios. CADA é uma entidade administrativa independente que está sob a alçada da Assembleia da República. Percebi que tem uma parte de recursos humanos escassa, como quase toda a administração pública em Portugal, mas que tem tido cada vez mais trabalho e, felizmente, e acho que é felizmente para todos, todas as decisões e pareceres da CADA têm sido cada vez mais respeitados, o volume tem aumentado e tem sido cada vez mais respeitado por todos. Isso é um trabalho muito relevante que tem vindo a ser feito pela CADA, mas não só em matérias de recursos humanos, mas depois também em matérias de ferramentas que são disponibilizadas. Eu tive a oportunidade de ver aqui que no último ano, ou no ano de 24, o orçamento da CADA para despesas de capital são 8.000 euros. E isso, portanto, gasta-se 800 mil em recursos humanos e depois eletricidade, água e telefones e o resto, e 8.000 euros e depois fica o resto para fazer. Portanto, isto aqui é do ponto de vista mais pragmático, eventualmente, mas que, sendo nós deputados, sendo a CADA, estando a CADA no âmbito daquilo que é o poder de influência da Assembleia da República, acho que termos um bocadinho desta informação poderá ajudar a que nos próximos tempos as coisas possam ser eventualmente melhores. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do parlamentar do Chega. Ora, obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quero, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, deixar o meu agradecimento pela vossa presença aqui aos convidados e pela vossa disponibilidade para o efeito. De acordo com a Lei 26 de 2016, Lei de Acesso aos Documentos da Administração, LADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, CADA, que é assim que eu vou tratar posteriormente, tem competência para receber as queixas dos cidadãos em caso de indeferimento de acesso a documento administrativo ou falta de resposta dentro do prazo de 10 dias e para receber queixas dos cidadãos em caso de indeferimento do pedido de reutilização de documento administrativo. Queria só fazer esta introdução no seguimento do que irei dizer de seguida. Ora, sendo que uma das insatisfações verbalizadas por membros da CADA foi a de que não se conhece a percentagem de acolhimento dos pareceres dados por esta. E, igualmente, a de que não existe cruzamento entre as decisões da CADA e o número de intimações que são solicitadas aos tribunais administrativos após a intervenção desta. Pergunto, se consideram ser suficiente a menção em relatório de atividades ou deverá, porventura, haver alguma estatística publicada sobre estes dados? Primeira questão. Outra questão que quero aqui trazer é de que a CADA é uma entidade administrativa independente com competências meramente consultivas. Por exemplo, no processo de aplicação de coimas, a competência da CADA limita-se à emissão de deliberações sobre a aplicação dessas mesmas coimas. Perguntamos, entendem, ou qual é a vossa sensibilidade de que a CADA deveria ou poderia ter um papel mais interventivo, nomeadamente na aplicação das coimas pelas infrações que detectaram no decurso da atividade dessa comissão. Obrigado, Sra. Presidente, e boa sorte para amanhã. Muitíssimo obrigada. Antes de passar a palavra para responderem, eu gostaria já agora também de deixar aqui uma pequena nota
sobre, de certa forma, a responsabilidade que depositamos em vocês, no sentido de que o acesso aos documentos administrativos é o que pode, às vezes, ditar a possibilidade de um cidadão litigar ou defender-se do Estado. Este é os Estados onde não há tribunal administrativo, são Estados onde há ditaduras e Estados onde não existe uma democracia. Portanto, é fundamental este vosso papel. Eu gostaria de perceber os constrangimentos que têm e o que é que precisariam. Nomeadamente, quando pretendemos acessos a documentos que estão classificados pelo Estado como confidenciais, reservados, as 5 classificações que os documentos do Estado têm, sendo que muitas vezes são duvidosas essas classificações. Sendo certo que Portugal até é um dos países que menos classifica documentos, pronto, ainda bem, os que classifica, por vezes, não estão com a classificação devida. Quem controla se tem alguma possibilidade, como órgão consultivo, se podem fazer alguma recomendação, digamos assim, ou se podem também, com base no meu apelo, fazerem uma pesquisa sobre essa matéria e perceberem de que modo é que não podemos ter alguma certeza sobre a classificação que o Estado... Porque a classificação pode impedir um cidadão de ter acesso aos documentos e, portanto, essa classificação é essencial para o acesso. E de modo é que podem também ter alguma intervenção nesta matéria. Desculpem, mas já agora, muito obrigada e passaria então a palavra para responderem. Não sei, poderemos começar pela mesma ordem, Dr. João Marques. Muito bem, queria agradecer antes de mais as perguntas, que são interessantíssimas e que me levam, por ter escasso tempo para resposta, vou tentar compartimentá-las e eventualmente deixar, sem delicadeza, ao Dr. Tiago Fidalgo Freitas, que nos possa dar aqui um aporte mais ligado à sua experiência prática na CADA sobre as questões dos recursos. Eventualmente também até esta última questão, não tanto porque não tenha conhecimento dela, mas porque a via prática é sempre muito distinta daquela que é teórica de quem não a experiencia diariamente. E eu sei, por exemplo, que também no relatório de atividades esse é um dos aspectos aflorados como prioritário, provavelmente, para a resolução do próprio Estado, para que não se encontrem subterfúgios formais justamente para impedir o acesso à informação. E justamente esse regime da classificação pode ser um dos grandes problemas. Sobre as compatibilidades, eu vou tomar a liberdade de responder a algumas questões que não sei se eram totalmente dirigidas a mim, mas que eu julgo que têm a sua relevância sobre a compatibilização dos regimes, designadamente naquilo que eu melhor conheço, até porque, há pouco não o disse, mas a minha vida profissional também tem sido dedicada, após a minha saída da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a este papel de quase provedor do cidadão ou do cliente, sempre do titular dos dados, enquanto encarregado da proteção de dados em diversas organizações. E nesse âmbito também percebo justamente as tensões que existem entre o acesso à informação, porque elas decorrem também dentro das próprias organizações privadas e públicas. Percebo bem o nível de tensão que muitas vezes existe e a dificuldade que há em compatibilizar os regimes. O que é possível fazer? Bom, nós temos vários modelos, não me compete a mim seguramente dizer aos senhores deputados como é que devem legislar e como é que devem organizar, sobretudo estas entidades administrativas independentes. Agora, há uma certeza que eu tenho, desde que estive na Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não tem que ser partilhada pelos senhores deputados nem pelos meus colegas, mas de que há uma certa pulverização de reguladores no Estado. E, porventura, é esta uma sugestão que eu faço, até em linha com as perguntas que me foram sendo feitas, quer relativamente aos poderes das autoridades, à sua capacidade de atuar e também à dotação orçamental e de meios e recursos humanos, que eu julgo que é interessante e importante refletir sobre ela. O que é que eu quero dizer com isto? Eventualmente teremos, noutros países, modelos em que esta regulação é cada vez mais agregada, ou seja, compatibilizar proteção de dados e regime de acesso aos documentos administrativos, por vezes aparece numa mesma entidade administrativa independente. E é ela única que regula este acesso. É um tópico de reflexão sobre se devemos ou não devemos caminhar neste sentido, até porque o que se está a notar, sobretudo no âmbito regulatório europeu, é que as matérias se interligam de uma forma quase indissociável. Nós temos problemas de concorrência, problemas de acesso à informação pública e privada,
temos regulação sobre como deve a informação ser disponibilizada aos cidadãos e às entidades públicas e privadas e pelas entidades públicas e privadas, e temos os problemas também conhecidos e tradicionais de acesso à informação contendo dados pessoais, para além das regulações que agora vão surgindo relativamente também a estes aspectos da inteligência artificial. Como digo, não há provavelmente soluções mágicas para atuar neste âmbito e, eventualmente, também uma entidade de dimensões mastodônticas, não é, em que praticamente se confunde tudo e é difícil ao cidadão perceber se deve ou não deve acorrer a ela, não será a melhor solução. Mas há, sem dúvida, que criar canais de comunicação entre elas, porque é isso que já acontece também a nível europeu, em que as entidades com estas componentes regulatórias, digamos assim, têm necessariamente que dialogar. Até porque o cidadão não percebe lá fora como pode haver decisões, por vezes, contraditórias entre umas e outras, sem ter havido sequer uma discussão prévia sobre os eventuais regimes que podem, ocasionalmente, ser, como disse há pouco, concorrenciais, diria que, por regra, dando por bom trabalho, como deve fazê-lo, do legislador, não sendo, então, não anulando regimes entre eles. Este é um caminho possível. Porquê? Porque concentra quer poderes, quer recursos, quer a capacidade decisória, mesmo do ponto de vista daqueles que são os poderes, e que há pouco o Sr. Deputado Nuno Gabriel aqui punha em cima da mesa, sobre se deve a cada ou não ter um papel diferente, mais interventivo, eventualmente eu leio aqui sancionatório na sua atuação diária, porque, em boa verdade, feliz ou infelizmente, é da prática, as organizações tendem a seguir quem tem, para além da cenoura, o chicote, perdoem-me o plebeísmo. E, portanto, muitas vezes aquilo que acontece é isto mesmo. Se a entidade administrativa independente ou se a autoridade com quem estamos a lidar não tem, por sua vez, a capacidade, para além da pedagogia, do aconselhamento, deste aspecto parcerístico, digamos assim, de colaboração, porque é isto também um dos aspectos principais da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, uma possibilidade também ela menos abonatória para quem está do lado de lá e para quem sofre as consequências do poder sancionatório, torna-se, porventura, mais difícil fazer com que certo tipo de organizações cumpram aqueles que são os ditames da lei. Mais uma vez digo e repito, não há soluções mágicas e não é por terem, seguramente, poder sancionatório que as entidades administrativas independentes automaticamente veem o seu papel mais bem reconhecido, por assim dizer. Porquê? Porque com o RGPD aquilo que vimos, por exemplo, em Portugal, é que se não temos também a capacidade de dotar a entidade administrativa independente dos recursos necessários, será difícil fazer com que as entidades percebam e se apercebam que não é só uma lei em abstrato que está aprovada, não é só um regulamento europeu que está em aplicação, é uma prática que tem que ser instituída. Porque se não o for, ela não só prejudica os seus agentes, por assim dizer, e aquelas que são as pessoas que são objeto dessas leis e regulamentos, mas também prejudicam as próprias organizações. E mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, aquilo que acontece é o que infelizmente vemos muitas vezes, que é o esboroar da autoridade do Estado, justamente por falta de capacidade das entidades e das autoridades atuarem. Dito isto, aquilo que eu posso dizer, do ponto de vista daquilo que é a minha experiência, é que quer num plano pedagógico, como há pouco apelava, quer no plano da capacitação, da compatibilização dos regimes, quer ainda na efetividade das decisões, eu não posso deixar de ver como positivo que haja abertura por parte desta Casa para discutir essas vias de comunicação e de diálogo, sem prescindir da responsabilidade própria que estas entidades já têm e têm competências e autonomia suficiente para o fazerem e para estimularem esse diálogo, sendo certo que o futuro, na minha opinião, é cada vez mais interpenetrado pelas várias dimensões e não dispensa essa colaboração. Muitíssimo obrigada. Daria a palavra agora ao Dr. Tiago Freitas. Sr. Presidente, muito obrigado. Então, tentando responder a todas as questões que foram colocadas e invertendo a ordem, começando pela questão que a Sra. Presidente colocou. Portanto, relativamente aos regimes de classificação, os chamados regimes SEGNAC, que estão dispersos por várias resoluções do Conselho de Ministros, é sabido que eles levantam questões de constitucionalidade e, designadamente, de constitucionalidade orgânica em particular.
E, portanto, aqui coloca-se em primeiro lugar uma questão que a Assembleia da República pode querer resolver, que é da revisão e integração num diploma, num ato legislativo. Essa seria uma potencial via de resolução do problema, mas até esse momento aquilo que a CADA e os tribunais administrativos têm feito quando são confrontados com um pedido de um particular é fazerem um controlo intenso do pedido e dão acesso, na maior parte dos casos, verificando se há ou não há razões para, precisamente, apesar da classificação, precisamente conceder o direito de acesso. Isso pode-se ver, por exemplo, na anterior legislatura, houve 1 ou 2 casos em que isso ocorreu, tendo sido feitas classificações a CADA concedeu o acesso. Portanto, há pareceres da CADA que demonstram isso mesmo, da mesma forma que os tribunais administrativos têm feito, ou ultrapassando, considerando que a classificação, que os regimes de classificação são inconstitucionais em termos orgânicos, ou fazendo um controlo intensivo da classificação quando não consideram que são organicamente inconstitucionais. Portanto, há as duas vias nos tribunais administrativos. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Gabriel, de facto, nós temos um problema estrutural na nossa administração pública, que é o problema da inexistência de estatísticas, na administração pública e na sociedade. Na sociedade, felizmente, a Pordata conseguiu ultrapassar alguma dessa inexistência de estatísticas, mas na nossa administração pública não. E, portanto, o problema que identificou e que já estava refletido nos relatórios de atividades da CADA é um problema estrutural, infelizmente. E que depois também é uma queixa dos trabalhos académicos que estudam o problema. Esse problema depois faz com que alguma tentativa de identificação dos problemas que se visa resolver através de um novo regime jurídico tenham dificuldades de fazer um diagnóstico sério, como é evidente, não é? Mas é um problema estrutural, não é específico do domínio do direito do acesso à informação administrativa. E, portanto, partilho do problema identificado nos relatórios de atividades que o Sr. Deputado tão bem identificou também. Não tenho outra resposta que lhe possa dar. Relativamente ao papel da CADA ser mais ou menos interventivo na aplicação de coimas. A CADA só aplica coimas em domínios muito limitados e não tem aplicado coimas precisamente porque esse domínio é um domínio absolutamente residual na sua atividade. Agora, se alargarmos o domínio da pergunta e se perguntarmos se a CADA podia ou devia ter um papel ligeiramente diferente, mais interventivo, eu diria que isso depende de uma reflexão mais alargada sobre aquilo que se quer para o papel da CADA. E era uma das questões que se colocava, por exemplo, numa iniciativa legislativa que foi proposta pela Iniciativa Liberal na legislatura anterior. É uma possibilidade que se pode discutir, saber se, por exemplo, os pareceres da CADA devem passar a ser vinculativos, mas como a CADA, no seu parecer, em resposta a essa iniciativa legislativa, fez e disse, não bastaria alterar o parecer para parecer vinculativo. Isso implica uma reflexão geral sobre a natureza da CADA e o seu impacto na administração pública portuguesa, porque isso altera estruturalmente a natureza da instituição. Isso, se o Parlamento estiver disponível para fazer essa reflexão, naturalmente que sim, mas é importante ter noção das implicações a montante e a jusante que tem. E parecia que essa iniciativa legislativa ainda não tinha feito essa reflexão. Portanto, se o Parlamento o quiser fazer, a única coisa a ter em conta é isso mesmo. Isso tem implicações muito significativas. Relativamente eu vou agora saltar as perguntas do Sr. Deputado Pedro Vaz, deixando-as para o fim, porque tem algumas implicações que implicam um desenvolvimento um bocadinho maior, e responder à Sra. Deputada Ana Santos. De que forma é que se pode, no fundo, empoderar os cidadãos para lhes dar mais acesso à informação?
Por exemplo, dando mais meios à CADA, por forma a que a CADA possa fazer ações pedagógicas junto das instituições e que as instituições possam dar resposta mais rápida aos cidadãos e disponibilizar ativamente também mais informação, porque mais informação gera mais informação. Essa seria uma das vias, por exemplo. Dar mais informação também faz com que as organizações não governamentais e os jornalistas também consigam ter acesso à informação em tempo útil, mas só conseguem ter acesso à informação em tempo útil se os quadros da CADA, que felizmente são excelentes, conseguirem ser reforçados para que mais pedidos consigam ser atendidos também com maior rapidez. No fundo, esta seria a forma que lhe conseguia responder à questão colocada. Sr. Deputado Pedro Vaz, por fim, começando pelo fim também, em termos de meios, efetivamente os quadros da CADA são muito reduzidos. Para o tipo de abordagem que tem sido feita até este momento, temos conseguido, com alguns atrasos no último ano e meio, que tiveram a ver com algumas contingências específicas, temos conseguido dar vazão aos pedidos que têm crescido. No ano passado tivemos o maior número de pedidos de sempre e no ano anterior também, portanto tem cada vez crescido mais, mas temos conseguido dar vazão ao que tem sido pedido. Mas se a CADA quiser efetivamente especializar-se, se quiser adotar um modelo diferente e mais moderno, vai precisar efetivamente de um reforço de meios. E, portanto, se os senhores deputados tiverem disponibilidade para o fazer, obviamente que não sou eu, porque eu não represento a CADA, o presidente da CADA é que o fará e que negociará com o senhor secretário-geral da Assembleia, como é óbvio. Exatamente, mas se a Assembleia tiver disponibilidade para isso, eu tenho a certeza que é sempre difícil, é sempre uma conversa difícil, mas há muitos projetos que a CADA quer seguramente implementar e ficará beneficiada. Será dinheiro público bem empregue, seguramente. E nós, aliás, participamos em alguns fóruns internacionais e comparamos-nos com outras entidades congêneres e não ficamos atrás em termos de projetos e de atividades, isso garanto-vos. No que diz respeito à informação ambiental, o maior problema com que nos confrontamos, na verdade, é o facto de haver algumas entidades requeridas que repetidamente não cumprem os pareceres da CADA. Não quero identificá-las aqui porque não seria adequado, mas esse é o principal problema. E trata-se de entidades públicas que têm o dever de o fazer. Agora, o problema que não é um problema específico do ambiente, mas que no ambiente se verifica repetidamente, é um problema que poderá ser pensado numa eventual reforma da LADA sobre o que fazer a estes incumpridores recalcitrantes. É um problema específico, mas que está identificado em vários relatórios de atividades. Esse diria que é o principal problema da informação ambiental, porque há, em particular, um ator específico que tem esse problema. Por fim, compatibilização da LADA com o RGPD. Ora, eu aqui vou discordar do meu colega Dr. João Marques e, aliás, se houvesse alguma mensagem que eu gostava que retivessem da minha intervenção, que já vai longa, era precisamente esta. Se houvesse algum modelo que a Assembleia viesse a ponderar no futuro, aquilo que eu desaconselhava vivamente era um modelo que fundisse proteção de dados e acesso à informação. São modelos que existem, efetivamente. Existe, por exemplo, na Alemanha, o modelo da autoridade federal é um modelo que congrega proteção de dados e acesso à informação. É um modelo que me parece que não é um modelo adequado, e não é um modelo adequado, sobretudo, no modelo de autoridades que não têm meios, nem a CNPD tem meios, nem a CADA tem meios. Isso é inequívoco, sobretudo a CNPD não tem meios, manifestamente, para a missão que tem. É um modelo que vai levar a uma subalternização
completa do acesso à informação e a uma funcionalização total do acesso à informação perante a proteção de dados, a que já se assiste hoje em dia, com o efeito de fechamento e com interpretações que são feitas em geral sobre o RGPD, mesmo com o artigo 86 do RGPD, que reconhece especificamente que deve e pode haver um regime específico de acesso a documentos que contêm dados pessoais que sejam documentos públicos, mesmo com este reconhecimento específico, há interpretações que dizem que é o regime do RGPD e, portanto, vou acabar com uma frase, Sr. Presidente, muito obrigado. E, portanto, resumindo, se houvesse alguma frase ou alguma ideia que gostava que retivessem, era precisamente o de que me parece muito pouco recomendável o da fusão das duas entidades e que o modelo com que devemos continuar para permitir que haja um lobby e uma institucionalização, como existe em França, como existe em Espanha, de duas entidades diferentes e de dois direitos fundamentais opostos, é precisamente o que temos hoje em dia. Muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pergunto agora às senhoras suplentes, uma vez que não têm lugar na resposta, se querem deixar alguma nota final apenas, ou se não pretendem acrescentar nada ao que já foi aqui dito. Sra. Presidente, se me permitir muito rapidamente, porque jurista que é jurista gosta sempre de dizer alguma coisa, e procurando apenas focar aqui dois aspectos, acho que a CADA hoje em dia já tem um papel importante, nem que seja pedagógico, do ponto de vista em que os seus pareceres e o próprio andamento dos processos implicam que, da parte das entidades requeridas, haja uma maior consciencialização que poderia ser aprofundada sobre a necessidade de dar uma resposta e de cumprir o prazo e o conteúdo do dever de resposta, que é uma coisa que muitas vezes não acontece e motiva precisamente as queixas de cidadãos perante a CADA. Alguns cidadãos porque são mais conhecedores dos meios ao seu alcance ou porque têm mais recursos, procedem ao recurso aos tribunais através de intimações para a proteção de direitos, liberdades e garantias. Em alguns casos, entretanto, a entidade requerida já deu acesso, há uma inutilidade superveniente da LIDE, mas o que é certo é que a entidade requerida vai pagar custas. E, portanto, acho que é importante, do ponto de vista da consciencialização por parte das entidades requeridas, de que o dever de resposta é para ser cumprido, naturalmente que dentro do regime da lei de acesso e que há exceções que, nos casos em que efetivamente existirem, devem ser invocadas, mas que são exceções, não são a regra. E isto procurando responder à pergunta do papel da CADA, não só relativamente aos cidadãos, mas também às entidades requeridas, e aqui, independentemente dos poderes que não têm, acho que tem uma função pedagógica que começa a ser ouvida. Não podia deixar, quanto à questão da classificação de documentos, já agora, em aditamento ao que o Dr. Tiago mencionou, bom, seria importante, efetivamente, que houvesse uma revisão, como já se procurou fazer numa legislatura anterior, do regime de classificação, mas não é pelo simples facto de passagem de uma RCM a uma lei da Assembleia da República que, se do ponto de vista material algumas soluções não forem alteradas, o problema fica resolvido. E mais uma vez aqui a questão da exceção. É importante que haja regimes de classificação, é importante que haja um regime de segredo de Estado que inclusivamente se inicia por prever a transparência e o acesso à informação como valores estruturantes de um Estado de Direito Democrático, mas naturalmente também espaços de segredo. Isto para dizer o quê? É importante que haja, do ponto de vista material do regime em concreto, um maior cuidado, sobretudo com as questões relativas à classificação, à desclassificação, à própria caducidade e à possibilidade ou não de renovação, não esquecendo que depois a própria Assembleia tem o seu papel de fiscalização e, no caso do Segredo de Estado, também a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Mas, sempre que há uma destas exceções,
naturalmente que isso coarta o direito de acesso dos cidadãos e põe em causa o princípio da administração aberta. Volto a dizer, as exceções existem e devem existir, naturalmente que a sua regulação é que pode aqui, do ponto de vista legislativo, e aqui a Assembleia da República, ter um papel essencial, quer do ponto de vista do regime, quer depois a quando da fiscalização. Muito obrigada. Tem a palavra. Senhora Presidente, bem, não vou acrescentar mais do que aquilo que os meus colegas disserem, deixar só aqui um último repto, designadamente no que concerne à informação relativamente aos pareceres que são ou não acolhidos pela CADA pelas entidades, e porque me parece, e me surgiu de forma muito rápida face à questão suscitada, que na virtualidade vir a existir uma alteração à LADA, se assim a Assembleia da República vir a entender, por exemplo, poder fazer-se uma introdução ao atual artigo 16º da LADA, que prevê que no prazo de 10 dias após a emissão do parecer pela CADA, que a entidade pública a quem foram requeridos o acesso a documentos deve tomar a sua decisão final e comunicá-la ao cidadão requerente, que, por exemplo, essa decisão final não só fosse comunicada ao cidadão requerente ou à entidade requerente de acesso aos documentos administrativos, mas, por exemplo, ser também dado a conhecer essa decisão final à CADA, por forma a, por exemplo, conhecer melhor o acolhimento que tem sido dado pelas entidades aos pareceres que são emitidos pela CADA. No mais, penso que os meus colegas foram bastante esclarecedores. Muito obrigada. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a presença e votos de um bom trabalho no órgão e com a certeza que amanhã serão eleitos sem qualquer problema e, portanto, felicidades. E a primeira comissão também estará aqui aberta a sugestões ou àquilo que entenderem para o melhor funcionamento possível do vosso órgão. Muito obrigada.